Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Simone Sales e vou conduzir mais uma vez o Meet dos Síndicos, esse bate-papo dinâmico trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. E a nossa premissa tem sido conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única de debate prático, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e o nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para que vocês sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos, queremos agradecer também aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e à Condoasp, Assessoria Condominial. São empresas que ajudam a fortalecer o mercado condominial e a apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Como vocês sabem, no final responderemos perguntas que vocês enviaram para nossos convidados. E, para as perguntas dos assuntos jurídicos, receberemos um advogado especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E hoje, quem estará conosco é o Dr. Lorraino Rocha, advogado especialista em recuperação de crédito condominial. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Novamente é um prazer muito grande participar do Meet dos Síndicos, né? Um projeto inovador, necessário, né? Criado pela Pred News, juntamente com seus apoiadores, a Condoasp e o HR Digital. Estou novamente à disposição para responder, tirar dúvidas jurídicas dos nossos telespectadores, da massa condominial que nos assiste, de forma prática e objetiva. Estou à disposição, Simone. Muito obrigada, doutor. Daqui a pouco, no final da live, ele retorna para responder as perguntas enviadas por todos vocês. Até já, doutor Lorraino. Hoje nós vamos falar de um tema que todo síndico já enfrentou em algum momento: como gerenciar a assembleia sem conflitos. Sabemos que a assembleia é um dos momentos mais importantes da gestão condominial, mas também pode ser um dos mais desafiadores. Discussões, divergências de opiniões e até desentendimentos são comuns, e cabe ao síndico conduzir tudo isso com equilíbrio. Para falar sobre esse assunto, trouxemos profissionais que vivem isso na prática. Receba agora Regis Pontes, atuando há 7 anos como síndico profissional do Ceará, formado em administração e formando em direito. Seja muito bem-vindo, Regis. Como você está? Oi, Simone, boa noite a todos, né? Agradecer aqui pela oportunidade de eu estar aqui falando de um assunto super importante, né? Tão atual do dia a dia do síndico. E é um prazer, né? Ter essa oportunidade aqui de falar sobre esse mercado condominial, que é um mercado que a gente apaixona e abraça com muito amor. E vai ser um debate muito maravilhoso aqui para nós hoje. Obrigada, Regis. Também está conosco Ana Paula, que atua como subsíndica há quase 2 anos no Distrito Federal, com uma trajetória de mais de 18 anos, integrando as áreas administrativa, pedagógica e comercial. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, tudo bem com você? Tudo ótimo, Simone. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar participando pela primeira vez no Meet dos Síndicos. Tá? Espero contribuir com a minha experiência e trocar ideia com todos aqui no momento. Obrigada, Ana Paula. Também temos aqui o Júlio Santos, que é matemático, administrador e bacharel em Direito. Atua há 20 anos na área condominial,
e 7 anos como síndico profissional no Pará. Seja muito bem-vindo, Júlio. Tudo bem com você? Olá, boa noite, tudo bem? Um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero que seja bem gratificante o nosso papo aqui durante a tarde, durante a noite, tá ok? Ok, Júlio, muito obrigada. Vamos começar falando de algo que muitas vezes é subestimado: a preparação da Assembleia. Afinal, você é síndico que nos assiste. O que você considera indispensável fazer antes de uma Assembleia? Comenta aí no chat. Enquanto vocês comentam, vamos fazer um rápido vídeo do nosso apoiador HR Digital, o Banco dos Condomínios. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Muitas reclamações na Assembleia acontecem quando o condomínio precisa de uma reforma, modernização, mas falta dinheiro no caixa por conta dos inadimplentes e sobra para o síndico toda a pressão. É exatamente para tirar esse peso das costas do síndico que o Banco HR existe, com a garantia da receita. Você não deixa de fazer reparos ou melhorias. Acesse o site HR, o Banco dos Condomínios, agora mesmo. Mas agora vamos ao motivo do nosso encontro de hoje. Muitos conflitos que aparecem durante a reunião começam, na verdade, antes mesmo dela acontecer, não é mesmo? Na experiência de vocês, quais os erros mais comuns cometidos pelo síndico na preparação da assembleia que acabam gerando conflitos entre moradores? Quem gostaria de começar com essa pergunta? Eu posso começar, Simone. Primeiro as damas. Pois não. Obrigada, Nils. Nós estamos vivenciando esse momento aqui no condomínio com a obra, né? E o primeiro passo é a comunicação e a transparência. Então, o edital, de acordo com o regimento de cada condomínio, ele tem um prazo mínimo, né, para que a gente possa divulgar para os moradores. Então, assim, não esperar o mínimo, né, aquele prazo limite, aquele último dia ali para divulgar. E quando divulgar com antecedência, colocar, um exemplo, da última assembleia que nós tivemos aqui, que a gente vai precisar fazer uma reforma de caixa d'água e vamos começar com aquela parte do bate-fofo. Então, foi colocado todos os laudos do engenheiro e colocado quais as empresas que foram selecionadas, né, os valores, enfim, para que cada morador tenha a oportunidade com antecedência de analisar, né? Alguns entendem, outros não, mas já facilita muito, porque a assembleia ela fica muito extensa e é complicado para explicar passo a passo, né? A gente até tenta, faz um slide, uma apresentação bacana, mas se o morador já vem preparado, facilita muito. Né? Até caso, de repente, o proprietário queira dar alguma procuração, ele também vai ter acesso, né? Eu acho que facilita bastante. Perfeito. E o edital é a comunicação formal, né, para uma assembleia. Então, além de ele seguir a convenção e o regimento interno, que é muito importante, como você falou, é importante também que ele tenha pautas bem elaboradas, porque quando ele convoca com pautas bem elaboradas, a pessoa já vai sabendo do que se trata e já vai bem preparada para aquela assembleia. Muito bem, Ana Paula, obrigada pela colaboração. Você quer colaborar também com alguma coisa, Regis? Pode ser. Eu acho que a Ana Paula tocou num ponto extremamente importante, né, que é a questão da comunicação. E quando a gente tenta se antecipar, né, as questões do condomínio, pelo menos aqui a gente consegue diminuir muito conflito em assembleias quando a gente tem reuniões antes das assembleias, né? Eu acho que o condomínio ele fica muito mais
reativo quando o síndico ele não provoca, né? Tem alguns síndicos aí que fogem um pouco de assembleias, né? O ideal é que a gente proponha realmente um calendário aí anual de assembleias para que os moradores se organizem, né? Sabe que a cada 2 meses, 3 meses, se for, dependendo do perfil de cada condomínio, ele tem ali um fluxo de assembleias. E sem falar na nossa melhor arma, que é o edital, com certeza, né? O edital, alguns imaginam ali que ele está só convocando simplesmente a assembleia, mas nele você pode utilizar de mecanismos como para ser comunicado ali não só a questão da representatividade, das pautas, mas também do tempo de comunicação, da pauta bem formulada, com que vai fazer com que essa assembleia seja mais produtiva, né? Seja uma assembleia mais organizada. Então, eu acho que o ponto comunicação com organização, ele é realmente decisivo para que uma assembleia ela tenha realmente sucesso no condomínio. Perfeito. Júlio, você tem alguma experiência que queira também compartilhar? Poxa, com certeza. É muito plausível ouvir dos dois colegas de profissão a mesma sintonia, né? Quando a gente fala de diálogo, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de organização. O que é que o síndico é? Todos nós sabemos que somos meros representantes da tomada de decisão do colegiado. Então, o que é que o síndico tem que trabalhar? E eu até hoje não compreendo, porque muitos colegas, alguns colegas, acabam fugindo dessa demanda, porque quando ele foge da Assembleia, ele foge da tranquilidade da gestão dele. É na Assembleia que você decide, é na Assembleia que você apresenta. E na Assembleia, o síndico, ele não é o detetor do conhecimento 100%. Independente dele ser um síndico profissional, mas ele não é um expert em 100% de toda a tomada de decisão. Dentro da própria Assembleia, você começa a cultivar o diálogo entre os moradores e o desejo de poder somar com a gestão, e ele vem preparado para somar com cada pauta. Alguns colegas temem a Assembleia porque a condução da mesma já se tornou tão difícil que acaba chegando uma coisa cansativa, irritante, para ambas as partes, para o profissional aqui do outro lado da mesa, como síndico representante legal, quanto para o colegiado que está prestigiando a Assembleia. Então, o que é que tu tens que fazer? Foca na pauta principal, não foge daquele assunto, início, meio e fim, fazendo com que a tua Assembleia seja uma coisa gostosa e desejável de estar naquele local, naquele momento. Então, eu acho que, com 20 anos de gestão condominial, eu procurei me adequar gradativamente, né? Sou pós-graduado em gerenciamento de crise, justamente para não conseguir correr das assembleias. E a gente tem tido, durante esse período de gestão aí, já como síndico profissional há 7 anos, com pequenos, médios e grandes clientes, a gente tem conseguido, graças a Deus, ter êxito com a aprovação na nossa gestão. E eu acho que a gente tem tudo aqui para somar, passando alguma coisa para alguns colegas que estão nos assistindo hoje. Muito bem, muito obrigada pela colaboração de vocês, ótimas respostas. E vamos para a segunda pergunta. Quando sabemos que um tema pode gerar polêmica, como aumento de taxa ou obras, qual é a melhor forma de apresentar o assunto para evitar um ambiente de tensão na Assembleia? Júlio, pode responder essa pergunta? Posso sim, sem problema nenhum. Esse é o melhor tema que existe. A gente não tem que se preocupar com o aumento de taxa, a gente não tem que se preocupar com nenhum tipo desse assunto. Vamos lá? Quando é que a taxa condominial tende a aumentar? Quando a gente tem a database funcional, quando a gente tem uma necessidade de calamidade, que a gente possa ajustar, se o condomínio não tiver um fundo de reserva para aquela calamidade. Tá? A melhor coisa a ser feita é mostrar a realidade para os presentes e fazer com que eles tomem a decisão. Exemplo, a tua taxa de condomínio é R$ 200, mas você precisa mostrar para a comunidade que a tua taxa de condomínio, porque alguns colegas passaram por lá e não quiseram fazer a adequação da taxa, foi aumentando uma bola de neve de problemas para você que você não estava entendendo. Ele é um síndico maravilhoso, ele não aumentou minha taxa de condomínio. O condômino não está ciente que naquele momento ele não está sendo uma pessoa boa com você. Ele está sendo um causador de problemas para você lá no futuro. Então, o que é o gostoso disso? Senhores, a nossa receita é A, B e C.
a nossa despesa é XYZ. O que nós podemos tirar daqui para reduzir nossa taxa de condomínio? INSS, tributos, eu não posso deixar de pagar, certo? Quadro funcional, não posso deixar de pagar. O que eu posso fazer? Realmente, eu não tenho muito o que fazer. Então, é compreender que não é um aumento de taxa, é uma adequação com a realidade condominial. Quando você apresenta para ele que aquele valor que ele está adequando a taxa, não é tirando dele, sim, investindo naquilo que é dele, ele vai te ajudar na tua assembleia. Já tive experiências de ter que apresentar um aumento de uma taxa de condomínio e já estava sem reajuste há 7 anos. Imaginem como estava essa calamidade. Então, quando você apresentou as realidades e cumpriu tudo aquilo que ficou ajustado naquela assembleia, tu tem êxito em qualquer tomada de decisão. Tu cumpriu o que tu formulasse naquela assembleia. Com esse valor será feito isso, isso e isso. E quando você cumpre o que foi aprovado pelo colegiado, a próxima assembleia que você fizesse, eu vou, porque quando ele disse que faria, ele fez. Então, realmente, eu tenho gosto de ir para a assembleia. Isso é maravilhoso. Eu acho que os colegas poderiam trabalhar sempre a legalidade dentro do que a gente tange transparência, clareza, comunicação. Só que a tomada de decisão não é tua. A tua única formalização ali é seguir aquilo que o colegiado determinou. Só que tu tens que explicar para eles as consequências da tomada de decisão deles, para que você esteja isento de qualquer responsabilidade, mas que você também consiga tirar daquilo que foi colocado o teu cliente lá em cima. E aí você consegue ter êxito. E as tuas assembleias, com certeza, nas próximas vezes, serão muito mais valorosas. Excelente, muito obrigada. Ana Paula, Regis, vocês querem complementar com alguma coisa? Eu quero fazer um complemento aí, quando ele falou do aumento, não aumento da taxa, né, condominial. Teve um condomínio que ele ficou 4 anos sem dar o reajuste. Quando foi agora, no mês de março, teve que dar 28% de reajuste. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando vai levar algo para a Assembleia, a previsão orçamentária. É algo muito, muito, muito sério e transparente. E complementando, Simone, sua pergunta com relação às obras, é muito importante quando o síndico vai assumir, como foi o caso aqui do condomínio, que não teve ninguém que iniciou obras, né? Aqui. E como sabíamos que era a primeira gestão que ia fazer isso, nossa primeira atitude foi contratar um engenheiro. Fizemos os 3 orçamentos, levamos para a Assembleia e, assim, o engenheiro ele não solta a nossa mão, né? Descobriu-se a questão da caixa d'água, eu vou voltar nessa analogia da caixa d'água, que ele fez uma inspetoria, uma inspeção, desculpa, e a gente vai entrar com uma taxa extra para regularizar a caixa d'água que foi entregue pela construtora irregular. Então, se a gente tivesse tido uma inspeção condominial lá no início da entrega do condomínio, o condomínio só tem 11 anos, a gente poderia, de repente, ter evitado esse gasto tão alto que vai ser agora no momento, né? Mas, assim, quando a gente vai levar qualquer obra para a Assembleia, a gente leva o engenheiro junto, e antes, como eu falei para vocês, a gente coloca nos anexos, a síndica, aqui no caso, ela faz o chamado, a convocação da Assembleia, e coloca os anexos, os laudos, a respeito da obra. Perfeito. E é isso, né? O síndico, ele nunca está lá, não é para estar, né? Representando o interesse pessoal, ele está lá no interesse coletivo, é o interesse do condomínio, e com certeza um aumento de taxa, uma obra, ele sempre vai evitar um mal pior lá na frente, um gasto bem maior. Então, se for realmente bem comunicado, né, e bem demonstrado para os condôminos, eles com certeza vão entender isso. Então, vamos para o bloco 2.
E agora vamos falar do momento da Assembleia em si. E você, síndico que nos assiste, nos conta aí nos comentários como vocês preferem fazer assembleia virtual ou presencial. Enquanto vocês respondem, vamos para o intervalo para ver um vídeo sobre o sistema e aplicativo Classicom. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Para quem deseja saber mais sobre o aplicativo Classicom, que permite você, síndico, realizar assembleias também virtuais, entre em contato conosco nos canais que aparecem aqui abaixo. Vamos voltar para a nossa conversa. Para vocês que atuam há tanto tempo, devem ter passado por muitas situações em assembleias. Qual é a melhor postura do síndico quando a assembleia começa a ficar acalorada e os moradores passam a discutir entre si? Regis, você pode responder essa pergunta? Posso. Eu acho que, assim, apesar da Assembleia, a gente já está discutindo esse ponto, mas tudo é o trabalho antecipado, né? De até o momento de chegar, né, nessa Assembleia. Porque quando a gente fala de planejamento, muita gente assim confunde um pouco a questão do planejamento com só assim, uma utopia, mas a gente precisa organizar muito bem como essa assembleia vai ocorrer, desde a decisão, né, e de quem pode ser o presidente. E se não tiver uma pessoa ali no momento que tenha pulso para conduzir essa assembleia, uma boa assessoria jurídica pode fazer a diferença, né? Para dar esse suporte, né, presidindo essa assembleia, conforme eu também já comentei a questão do edital, onde você ajustar, antes de começar essa assembleia, você já começar agradecendo ali, já dizer, pessoal, para respeitar o momento de fala, vamos dar 5 minutos para réplica, tréplica, deixar tudo muito bem organizado. Eu acho que cada um respeitando, levante a mão para se posicionar. Eu acho que esses recados, esses avisos, eles precisam ser trabalhados muito antecipadamente para chegar a esse momento, né? E realmente o presidente é que vai ser o decisivo, para que nesse momento que a Assembleia esteja fugindo um pouco do controle, realmente ele conseguir conduzir, né? E se for o caso, né, infelizmente acredito que quase todo mundo já deve ter passado por isso, eu já passei por assembleias que precisaram ser encerradas, porque naquele momento as pessoas não estavam ali prontas, né, para discutir o assunto e estavam chegando a um ponto de ficar realmente além do permitido. Então, acho que o síndico, ele precisa ter esse trabalho, é um trabalho ali de formiguinha, né? Antecipado, de planejamento, organização, e as pessoas já chegarem nessa assembleia entendendo qual vai ser o papel deles ali, né? Junto, que, como eu falei, quando a gente antecipa esses assuntos, a gente falou aqui de previsão orçamentária, de reajuste de obras, quando tudo é comunicado com antecedência, a gente já chega na Assembleia mais para tomar uma decisão, para formalizar, né? E a gente tira mais esse ambiente da discussão, da deliberação, como até o Júlio comentou, não fica um ambiente pesado, né? Então, um ambiente que as pessoas não querem estar lá, pelo contrário, as pessoas têm aquele interesse de participar, de entenderem que é importante para o seu patrimônio, para o seu condomínio. Você, Ana Paula, tem alguma experiência que queira compartilhar? A gente teve algumas experiências assim negativas aqui no condomínio, mas como o Regis falou, a postura, né, a organização numa assembleia é muito importante. E assim, hoje a gente já conseguiu, né, mediar, no caso que a síndica que conduz, muito bem as assembleias, né? Toda assembleia, principalmente quando assuntos polêmicos, vai haver discussão, né? E ela consegue dominar isso de uma forma assim tranquila, e isso até aumentou o número de pessoas que começaram a voltar a participar das assembleias, que antes não queriam vir, né? Por conta das confusões, né? Fica chato, fica chego cansado do trabalho, enfim, né? Então, assim, isso melhorou muito. E a questão também do presidente,
né, a questão do presidente. Quem vem assessorar também vem muito bem preparado. Aqui a gente sempre tem uma administração que nos ajuda, e isso é muito importante, que nos acompanha nas assembleias, que ajuda nas apresentações. O jurídico vem, se for o caso do algo com obra, vem o engenheiro também. Então, é muito importante essa comunicação. O morador se sente mais seguro. Perfeito. Júlio, tem algum complemento? É assim, é todo um preparo. Eu penso que o nosso cliente, ele tem que ser bem atendido e nós temos que ter uma preocupação com ele no ato da realização de uma assembleia. O corpo da gestão tem que estar presente, jurídico, o conselho fiscal presente diariamente no acompanhamento do síndico. Eu tenho exemplos de alguns clientes que eu tenho, onde o meu conselho fiscal visualiza em tempo real a conta bancária. Ele tem acesso visual à minha conta bancária, à conta bancária do condomínio, dando transparência em tudo aquilo que é pago, na data, no momento, o porquê, fazendo com que eles, quando são abordados dentro do condomínio, perguntam como é que está a situação financeira do condomínio. Se olha, para você ter uma ideia de o que a gente tem de reserva, olha o que foi feito, olha o que está sendo pago. Se, nossa, a tranquilidade é tudo o que ele quer, a transparência é tudo o que ele quer. Então, antes de uma assembleia, o que a gente busca fazer? Montar um quadro de pessoas que conheçam daquilo que a gente vai falar. Se a gente vai falar de obra, como a colega falou, é levar alguém especialista naquela situação que possa mostrar para o condômino as vantagens e desvantagens de uma determinada ação na obra. Vamos falar de caixa d'água, como a gente falou agora há pouco. Caixa d'água, a gente precisa trazer para dentro daquela assembleia alguém que já tenha experiências e possa apresentar para eles de que aquela obra que será feita terá tanto êxito quanto a que ele trouxe para apresentar. Então, um representante de mesa, um presidente de mesa de costura, que as pessoas busquem respeitar, isso faz com que a gente analise o perfil do nosso cliente. Quem é a pessoa do condomínio que é respeitada, que se de repente necessário vetar uma fala, dar continuidade, encerrar uma discussão, eles vão ouvir, ou eles vão respeitar, ou seja, pela idade, ou seja, pela postura. Já é um jogo de cintura do síndico para fazer com que aquela assembleia se leve com mais ênfase. O meu conselho fiscal, todo sentado aqui, que possa dar o parecer dentro da situação. O departamento jurídico tem que estar antenado, trabalhando na mesma filosofia de linha que o síndico, entendendo que o que ele vai fazer ali é aquela linha, aquele foco. E quando você determina algumas normas dentro do direito, informando para os colegas que vão comparecer à Assembleia, que ele tem tempo para falar, que ele tem um momento de falar, e quem quiser falar, se inscreve. Quem chegou fora do horário, na segunda pauta, no segundo tempo, vai ter que respeitar, que infelizmente só vai poder ter voz no que ocorrer. Então, quando você passa isso com clareza para o condômino, você consegue ter ênfase com início, meio e fim. Uma assembleia não tem que ser demorada, ela tem que ter uma pauta concisa naquele assunto, e você leva no máximo 1h30 para você terminar todos os assuntos, porque você tem respostas imediatas. Eu acho que desse caminho a gente consegue se livrar de muito problema na assembleia. E lembrando, né, Júlio, só pegando um gancho aqui rapidinho, que a gente está falando aqui, não existe uma fórmula de bolo ali, uma receita pronta, né? Às vezes a gente discute muitas coisas, mas que infelizmente, às vezes na prática, a gente não consegue aplicar. E onde é que eu quero chegar com isso? O síndico ele tem que ter a maturidade e o preparo também para dizer não para condomínios, viu? Então, tem condomínios que, por mais que seja necessário reajuste, por mais que tenha uma assessoria jurídica boa, uma assessoria de engenharia que fale de obra, apresente, tem condomínios que a comunidade não quer realmente mudar, não quer realmente fazer serviços, e por mais que você organize, não vai funcionar. A gente está discutindo aqui caminhos, né, que deram certo em alguns momentos, eu tenho experiências de outros que não deram. E aí eu deixo aqui também explicado que chegar a hora de que você não conseguir reajustar uma taxa, 4 anos com a taxa, uma obra importante não quer ser realizada, ninguém quer respeitar uma assembleia, síndico, dê as contas desse condomínio, diga não também para o condomínio. A gente precisa saber que a gente responde civil e criminalmente por qualquer coisa, que a gente está disposto a entregar um trabalho sério. E que, se nada disso aqui que a gente vai discutindo, dando esse caminho funcionar, não é isso?
A gente precisa entregar esse cliente, passar esse cliente à frente, a gente não ficar insistindo, porque isso vai sobrar no final das contas. É você que presta conta, é o seu CPF que responde, né? Exatamente. E a palavra, pegando um pouco mais do teu gancho, a palavra é respaldo. Quando a gente consegue apresentar, a gente visualiza que o cliente, de fato, está sabendo que está indo morro abaixo. A gente está passando toda a cartilha do ABC para ele. Previsão orçamentária, consequências da tomada de decisão errada, tá? Insiste em murro em ponta de faca, nós também temos que ter aquela situação chamada respaldo. Porque o síndico, ele não é um simples prestador de serviço, o síndico profissional. Ele é um profissional, sim, eleito, onde ele coloca o nome dele na Receita Federal para ser a representatividade civil e criminal daquelas unidades. Então, alguns condôminos têm que, muitas das vezes, saber que não foi dado pelo representante legal da comunidade eleito por eles, como um vereador, como um deputado federal, como um presidente, que irá responder civil e criminal. Então, o respaldo da palavra, a palavra hoje é respaldo e saber dizer não. Perfeito. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. E quando existe um morador que gosta de monopolizar a assembleia ou gerar debate o tempo todo, como o síndico pode lidar com essa situação sem criar mais conflitos? Regis, pode responder? O Júlio está vibrando ali, eu achei que ele já ia começar firme e forte nessa resposta. Mas, Júlio, eu vou começar aqui, mas se você quiser complementar, pode ficar à vontade, viu, Júlio? Que eu acho que você tem uma experiência boa para contar aí, você vibrou, viu? É assim, Júlio? Gente, é assim, a lei, ela tem que prevalecer acima de tudo. A gente não entra numa delegacia, dá um chute na porta e diz para o delegado, senta e fica calado. Em qualquer região, em qualquer estado, dentro do país, dentro do mundo, isso nunca vai existir. O que o condômino tem que compreender é que ninguém ali é criança, ninguém ali está brincando. Nós estamos trabalhando com situações de edificações, NRs, lei, tributos, encargos, tomada de decisão que podem levar até, muitas das vezes, à perca de uma vida se nós não formos pessoas de responsabilidade. Então, ele tem que compreender que as sanções disciplinares da lei podem sobrecair sobre os ombros dele no ato dessa algazarra numa assembleia. Ali é um momento onde tem que haver ordem e respeito. Então, quando aquele condômino começa a criar a polêmica, o presidente da mesa, que foi muito bem escolhido anteriormente, já pode dizer de imediato, o senhor se inscreveu para falar? Não. Então, o senhor está descumprindo aquilo que foi determinado na Assembleia. Ah, mas eu cheguei agora. Chegue um pouco mais cedo e cumpra as normas que estão no edital. É por isso que eu deixo bem claro nos meus editais. Chegue em tempo para você se inscrever, para você falar. O edital é disparado em tempo hábil para que o condômino se prepare, para que ele não chegue lá, ao invés dele fazer polêmica, ele some. Porque tu tens que levar a Assembleia de forma a fazer com que aquele que veio fazer polêmica na tua Assembleia some com a tomada de decisão dos outros. E diga assim, é por conta dessa tomada de decisão que você está falando, é por conta desse comportamento que nós estamos agindo assim. Então, polêmica em condomínio, não tem um que não tenha, seja um pequeno, seja um médio, seja um grande, sempre vai existir alguém que vai ser sempre contra você. Eu já estive em assembleia com prestação de contas com 180 pessoas, 179 aprovaram a minha pasta e um disse que não aprovava. E eu perguntei por quê. Porque há de compreender que 179 pessoas aprovando as tuas contas e um não aprovando, ele tem que ter um motivo forte para ser contra as 179. E a pessoa disse simplesmente que não gostava de mim. É realmente uma decisão sua, mas e as contas? Eu prefiro me abster de votar. Isso não está ótimo, então ele não deixou de aprovar e nem desaprovar, né? Ou seja,
todo lugar vai ter. Sempre vai ter uma Normal. pessoa especial para fazer essa algazarra numa assembleia, né? É normal, e eu acho que é maturidade profissional quando a gente entende que não vai estar agradando todo mundo, né? O síndico que busca um trabalho em agradar a todos, ele acaba que não desenvolve trabalho nenhum naquela comunidade, né? naquele prédio. Então, assim, você sempre vai ter esse morador que busca monopolizar, polemizar, grupos de WhatsApp e excesso de discussão, é aquele morador que, às vezes, aborda as pessoas que são ausentes da Assembleia, né? Então, o maior aliado disso, a arma disso é a comunicação. Você tem um grupo de informações que você divulga as ações, divulgue tudo que tiver em planos, né, planejado ali para aquela sua gestão daquele período, porque esse morador é o que aborda os outros, pede procuração, chega na Assembleia com várias procurações, querendo criar o problema. E às vezes você vê que uma pessoa dessa ele tumultua, né? Ele desestabiliza toda a estrutura do condomínio. E às vezes a gente sai do condomínio por conta de um morador desse. Um morador desse não é a opinião da maioria, não é a visão da maioria, mas ele tende a ser tão. O morador nunca vai se dispor com o outro, né? A gente sempre vai ser o lado mais fraco. Então ele tende ali a criar uma situação. Se você não tiver armas, né? O controle emocional. Se você não tiver ferramentas de comunicação eficiente, quando eu digo eficiente, gente, é o básico bem feito, desde que seja um comunicadozinho de elevador, há uma mensagenzinha rápida escrita no WhatsApp, você ter as coisas muito claras, né, para o condomínio, essa pessoa ela consegue realmente derrubar a gestão, seja na Assembleia, seja no dia a dia, né, porque a tendência realmente é essa, é desvirtuar a gestão, né? Exatamente. E sobre a Assembleia Objetiva, nós falamos primeiro sobre a preparação, né, que tem a questão do edital, e no momento da Assembleia em si, uma ata bem feita também é bem importante, porque inserir na hora da Assembleia o que está acontecendo inibe muito a agressão verbal, né, e em casos também mais graves, até uma Assembleia gravada também é importante, né, para inibir esse tipo de casos mais acalorados, né, de pessoas monopolizando, Sempre se pessoas respaldando. Verdade. Pedindo autorização dessas gravações são muito importantes. Isso. Hoje a gente tem muitos colegas que têm pedidos e tudo mais. A ata, Faz ela... sentido, né, que a questão da Assembleia virtual ou presencial, né? A virtual realmente tem um controle um pouco maior nessa situação, né? Pela questão de você conseguir controlar tempo, silenciar microfone, né? Você acaba tendo um nível de organização melhor, mas eu acho que a questão do respaldo, do pulso, do controle, nada como a presencial. Eu ainda prefiro realmente a presencial. Pode falar, Ana Paula, desculpa, eu falo aqui. Imagina, eu concordo com o que você falou. Aqui tem alguns que querem só a híbrida, né? Desculpa, só a online, só que a gente ainda mantém sempre a presencial. Sempre presencial. Acho que é muito importante, a gente tem muitas pessoas que gostam desse contato, né? Olho no olho. É a forma que a gente tem também de nos mostrar para o morador, né? De estar ali. Sim. Agora, a questão da ata que a Simone falou, a ata é um documento importantíssimo. E ela é o que muitas vezes faz com que o síndico pague lá na frente. Porque, às vezes, numa assembleia mal feita, às vezes um morador induz o síndico ao erro, às vezes por falta de conhecimento, o síndico acaba tomando uma atitude ali na assembleia que não está de acordo, e lá na frente, aquele condomínio que ajudou ele ao erro, vai ser o que vai cobrar a conta lá na frente, né? Então, já teve casos de síndicos serem destituídos ou até mesmo judicialmente por atas mal feitas, decisões mal tomadas na Assembleia. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pelas respostas e lembrando ao público que comentem se estão gostando da live, deixem o like para a gente chegar aí ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Agora vamos falar de algo que muitas vezes parece simples, mas pode gerar muitos problemas, o que acontece depois da Assembleia. E falando em depois, vamos continuar a nossa conversa depois de um vídeo rápido sobre o nosso apoiador Condoasco Assessoria Condominial. Voltamos já.
Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. Bem-vindos de volta. Para você, síndico que nos assiste, para que contratar diversos serviços separados se a Condoasp Assessoria Condominial pode oferecer serviços como contábeis, logístico, departamento pessoal, financeiro e outros em um só lugar? Facilite sua gestão e acesse o site condoasp.com.br e saiba mais. Agora, vamos continuar nosso bate-papo sobre o que acontece depois da Assembleia. Ana, Júlio e Regis, na prática, muitos conflitos entre moradores surgem não só durante a Assembleia, mas depois dela. Na opinião de vocês, o que costuma gerar mais questionamentos após uma Assembleia? A falta de clareza nas decisões, comunicação ruim ou interpretações diferentes do que foi aprovado? Minha colega, primeiro as damas, é com você. Eu acredito, Simone, que é a mistura de tudo aí que você falou. Mas a questão da desinformação, né? Do que foi falado na Assembleia e o que é passado para alguns que não entendem ou querem, às vezes, até desqualificar realmente a gestão, repassam para quem não veio. Então, isso acontece muito, muito, né? Então, assim, tem pessoas também que não leem a ata, né? A ata é publicada, tem um prazo para ser publicado, as pessoas, acontece, tem uma taxa extra, e aí, quando vem o boleto, o condomínio aumentou e ninguém me falou nada, né? Então, é muito sobre isso, essa questão da desinformação. Teve uma síndica que eu conheci, eu achei bem interessante, ela costuma gravar muitos vídeos de tudo que ela faz no condomínio. E ela sai, tem uns canais, né, no condomínio, e ela sai colocando sempre o antes, o durante e o depois. Isso minimizou muito, muito, muito a desinformação, as confusões, o ruído de comunicação. Obrigada. E a segunda pergunta é como o síndico pode comunicar as decisões da Assembleia para todos os moradores de forma transparente e evitar rumores ou mal-entendidos? Aí Pode também é ser um o ponto, esse aí é um ponto também interessante, porque tem muitos síndicos, como o Júlio colocou, essa questão da antecipação do que foi dito, né? Da divulgação da ata. A maioria do regimento interno e convenção do condomínio, eles estipula prazos, né, para a divulgação desses assuntos. E tem síndico que se prende a isso em elaborar a ata, o documento final, em divulgação quando está registrado, né, em cartório. E isso pode ser um simples resumo, né? Hoje a gente tem tecnologia, o próprio inteligências artificiais várias aí que conseguem ajudar, né, nesse dia a dia, que você consegue ali com áudio fazer um resumo daquela assembleia que acabou de finalizar e você divulgar no grupo dos moradores, né? Principalmente assuntos relacionados a reajuste, que é um tema sensível, delicado, que pode trazer alguma questão judicial, se caso não tenha sido, né, tendo a devida comunicação, enfim, a devida publicidade daquelas decisões. Então, assim, por mais que você não tenha um recurso completo, a ata finalizada ali, terminou a assembleia, você agradecer no final no grupo do condomínio, parabenizar, agradecendo quem participou e fazendo um resumo rápido, né, bem sintético, bem simples do que foi decidido, eu acho que você já fica totalmente respaldado e como eu falei, uma ação simples, é uma coisa básica que dá, como o Júlio falou, as pessoas passam, poxa, nunca tinha acontecido isso, um resumo da Assembleia após, né, assim que terminou, finalizou, quem não pôde ir já está sabendo o que foi decidido, né?
porque isso evita burburinho, aquela situação depois, como eu já tive uma experiência muito ruim de ter uma decisão de assembleia feita e depois moradores foram se mobilizar para querer uma outra assembleia para desfazer o que foi feito na assembleia anterior. Então, assim, a gente vai no dia a dia trazendo essa experiência, essas vivências que conseguem melhorar, né, e trazer mais êxito para o sucesso da gestão como um todo. Perfeito. Alguém quer complementar mais alguma coisa? É muito doloroso você ter todo um trabalho, explicar tudo, pautar, salientar qualquer falha que possa acontecer por uma tomada de decisão errada, e um condômino, porque não compareceu, não gosta de ir para as assembleias, movimenta depois aqueles que também não conseguiram participar e vem para derrubar a tomada de decisão já daquele trabalho, né? Você fica assim muito triste, mas isso só acontece quando tu não fundamenta as coisas, quando tu não apresenta argumentos de lei, quando tu não apresenta orçamentos plausíveis e aprovados pela comunidade. O feito é que estiver escrito e aprovado, seja transparente, dispare a aprovação para tudo e todos. Eu não fui a favor do que foi decidido. Deixe contar também no seu edital que o condômino que não fizesse presente na Assembleia é obrigado a aceitar a tomada de decisão do colegiado. Porque você só tem voto quando você está presente. Quando você não está presente, você é obrigado a aceitar a tomada de decisão de quem estava presente. Como eu falei, tem muita gente brincando de fazer gestão, mas também tem muita gente que pensa que condomínio é um parque de diversão. Morar em condomínio não é para todos. É uma caixa de fósforo onde, quando um fósforo pega fogo, vai incendiar todos os outros. Então, ou você repassa isso para o condômino, que ele tem que entender que a responsabilidade que você tem ali é tão grande quanto a dele, como pai ou mãe de família. E ele só cuida de uma família. E eu tenho clientes que têm 160, 180, 200 apartamentos, ou seja, já cuidei de unidade com 900 apartamentos. Pensa que é qualquer profissional que senta hoje. Vocês estão de parabéns por hoje fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conseguem abdicar de seu tempo para resolver o problema dos demais, viu? Todos de vocês, colegas hoje síndicos, advogados, hoje que atuam dentro da gestão condominial, estão de parabéns, tá? Porque gestão não é para aprender, não, simplesmente numa sala de aula. Gestão vem no simples, gestão são experiências válidas, e se você não souber repassar, nós temos transtornos após as nossas assembleias. Então, ser claro, ser evidente, conclusivo e respaldado é o melhor caminho para a assembleia. Perfeito, muito obrigada pelas respostas de vocês. E lembrando ao público, para quem ainda não dê um like no vídeo, dê um like e sigam a gente nas redes sociais da Pred News. Agora vamos para um momento muito importante da nossa live. Vamos responder algumas perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Falando em dúvida, se algo que deixa o síndico inseguro é quando ele não tem conhecimento sólido sobre o que deve, pode ou não pode fazer na sua gestão. Por isso, para você que tem interesse em se tornar um síndico de alta performance, assista o vídeo a seguir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Ao ingressar nesta mentoria, você está dando um passo decisivo rumo à profissionalização em uma das funções mais estratégicas e também mais desafiadoras da gestão contemporânea, a sindicância profissional. Esta formação foi estruturada para 2 perfis muito claros: síndicos que já atuam e desejam elevar seu nível técnico, jurídico e estratégico, e profissionais que desejam ingressar no mercado como síndicos profissionais, com preparo, segurança e credibilidade.
Aqui não há espaço para improviso. Aqui há método, fundamento e visão de mercado. A mentoria é estruturada em 13 módulos progressivos, pensados para conduzir você do fundamento à atuação profissional consolidada. Ao longo dessa jornada, você desenvolverá as competências essenciais do síndico moderno. Primeiro, construirá uma base jurídica sólida. Compreenderá o conceito de condomínio, o papel institucional do síndico, seus limites legais e a legislação aplicada à gestão condominial. Aprenderá a tomar decisões com respaldo jurídico, reduzir riscos e conduzir assembleias com segurança e validade. Em seguida, avançará para a gestão administrativa, financeira e operacional. Estruturará rotinas, organizará contratos, compreenderá balancetes, orçamento e prestação de contas, além de aprender estratégias eficazes para lidar com a inadimplência. Mas a formação vai além da técnica. Você desenvolverá a postura institucional, ética e visão de governança. Aprenderá a gerir conflitos com comunicação assertiva e mediação, prevenindo a judicialização e fortalecendo sua autoridade. Também abordaremos tecnologia e modernização da gestão, com ferramentas que aumentam eficiência, segurança e organização. E ao final, você será preparado para o mercado. Posicionamento profissional, estruturação contratual, precificação e atuação estratégica. Você não sairá apenas com informação, você sairá com preparo. Estará apto a atuar com segurança jurídica, organizar a gestão com método, reduzir riscos, resolver conflitos com maturidade e se posicionar de forma profissional e competitiva. Esta mentoria não é sobre decorar leis, é sobre exercer uma função institucional com consciência, técnica e responsabilidade. Se você chegou até aqui, decidiu sair do improviso e entrar no profissionalismo. Seja bem-vindo, o próximo passo começa agora. O MSQ Mentoria Síndico Qualificado é um curso de 65 horas com conteúdo prático, estratégico e conectado com a realidade da gestão do condomínio. A mentoria é dividida em 13 módulos, com vídeos e diversos materiais de apoio. Você aprenderá a decidir com segurança, agir com respaldo legal e se posicionar como síndico profissional no mercado. Se você quer sair do improviso e atuar com confiança, esse é o seu próximo passo. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ agora mesmo para saber tudo sobre mentoria síndico qualificado. Os 100 primeiros que adquirirem a mentoria conseguirão aproveitar a promoção de 50% de desconto. Agora sim, vamos às perguntas que vocês enviaram durante a live. Vamos ver o que vocês nos enviaram. Juliana Farias, do Maranhão. Como vocês lidam com moradores que tentam pautar a assembleia no grupo de WhatsApp dias antes da reunião oficial, gerando uma tensão desnecessária antes mesmo do edital ser lido? Ana Paula. Aí nós vamos voltar do início, né? Que é a questão da comunicação. Eu acho que se a gente faz as ideias aí muito interessantes que o Regis e o Júlio colocaram aqui, achei muito bacana, de evitar a desinformação com a informação correta. Entendeu? Então, à medida que a gente coloca o que realmente está sendo feito, o que vai ser feito, o que foi dito, eu acho que isso minimiza muito. E a questão do boca a boca, como os meninos falaram também, de estar ali, tira um momento para também estar ali recebendo os moradores que tiverem dúvida. Olha, eu vou estar a tal hora, de tal período a tal período, na sala tal, tá? Se tiver alguma dúvida, apareça lá, mas a comunicação escrita, visual, tem que ser colocada para todos os moradores.
Obrigada, Ana Paula. Temos a pergunta do Felipe Melo, do Rio de Janeiro. Em condomínios em que as assembleias têm muitas pessoas querendo falar em pouco tempo, todos devem ter um momento, mesmo que isso signifique ter que continuar a assembleia em outro dia? Júlio? Vamos lá. Pergunta legal. Eu acredito que todo trabalho tem que ter início, meio e fim. Dependendo da quantidade de pautas que essa assembleia tenha, é por isso que, assim, uma assembleia ela não tem que ter diversas pautas, porque você não tem tempo suficiente para isso, e nem as pessoas hoje têm mais paciência para estar lidando com o máximo de 1h30 de tempo dentro de uma assembleia. Eu acredito que todo mundo deve ser ouvido, e esse tempo tem que saber ser dividido. Assim como a gente divide cada etapa do nosso tempo para atender nosso cliente, nós também temos que saber subdividir o tempo dependendo da quantidade de inscritos na assembleia. Lembra que nós falamos lá na frente que antes de iniciar a assembleia, você determina normas, objetivos e faz as inscrições de quem quer falar? Eu acredito que todo mundo tem que ser ouvido. Então, dependendo da quantidade de pessoas que está inscrito para falar daquela pauta, se for para ser um assunto salutar, para somar, eu acredito que todo mundo deve ser ouvido. Tá? Mas se você tiver dúvida, você joga a tomada de decisão para o colegiado. Senhores, vocês acreditam que a gente precisa mais de informação? Vocês acreditam que o que a gente vai ter agora será salutar para a nossa Assembleia ou já conseguimos concluir? A Assembleia decide, porque quando ela decide, não, vamos escutar, ou então vamos remarcar para um próximo dia. Mas será que todos ali, aí você vai pontuar, será que todos os que estão presentes hoje vão poder estar presentes depois? Para que a gente dê também continuidade, porque eu acredito que continuidade, os que estiveram presentes na primeira Assembleia têm que estar presentes na segunda Assembleia. Tá? Para que depois não diga, mas essa parte eu não escutei, eu não concordo. Eu quero que volte essa pauta aí. Então, voltar é regredir. Ou você consegue diluir o tempo para todos falarem, para que todos consigam externar o seu pensamento somando com a tomada de decisão, ou espera uma próxima oportunidade. Né? Você tem, como o meu colega falou, você tem que saber dizer sim e você também tem que se posicionar e dizer não. Você não chegou para aquela assembleia despreparado. Você analisou, você estudou, você coletou informações, você trouxe pessoas que marcaram suas agendas para aquele momento. Tá? Então, ou você divide o tempo para todo mundo falar, ou você vai ter que saber se as pessoas que estavam presentes naquela assembleia terão predisposição para estarem presentes na próxima. Senão, não é vantajoso fazer uma segunda pauta, uma segunda assembleia. Muito obrigada. Temos a pergunta da Carla Matias, de Belém do Pará. Quando a pauta requer um quórum específico e mínimo para aprovação, qual a melhor forma de preparar a Assembleia para atingir o número mínimo de pessoas a votar? Regis. Olha, essas pautas específicas, né, com quórum específicos, a gente até recentemente teve uma atualização aí do Código Civil que flexibilizou um pouco, né, que boa parte dos quórums agora foi para 2/3. Mas é preciso a gente trabalhar também, né, pegando aqui gancho no que os meninos já falaram, na conscientização do trabalho, sobre a importância da aprovação dessa pauta, né, com certeza, quando ela é específica, assim, é um assunto de extrema importância, e dentro da Assembleia a gente buscar a estratégia de manter aquela Assembleia continuada, né? A gente tem um alinhamento junto com o presidente dessa Assembleia que, se daquele determinado momento, naquele horário, a gente não conseguiu atingir o quórum, né, qualificado para aprovação, a gente poder ter a oportunidade de transformar essa Assembleia em uma Assembleia continuada. E aquela Assembleia que você tem até 60 dias, né, para deliberar sobre o assunto, fazer várias outras assembleias, e você conseguir ali, né, as pessoas que não participaram, voto a voto. Eu lembro que teve um condomínio aqui que a gente precisou fazer uma espécie de blitz, que era para aprovar uma mudança na convenção desse condomínio, e deu muito certo. Então, assim, é um trabalho antes, durante e depois, mas que eu acho que a ferramenta perfeita para essa situação é a Assembleia continuada, caso não consiga atingir realmente o quórum qualificado naquela Assembleia. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Nós finalizamos aqui as perguntas do público.
E agora nós vamos chamar novamente o Dr. Lohaino, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindos de volta, Dr. Lohaino. Boa noite a todos, boa noite, Simone. Prazer estar de volta, tirando dúvidas e respondendo as interessantes perguntas enviadas. Obrigada. Vamos começar pela Letícia Arraes, do Ceará. Dr. Lohaino, se uma síndica for ofendida em uma assembleia gravada, quais as medidas legais imediatas para preservar sua honra profissional? Perfeito. Interessante pergunta da Letícia, né? Agradeço. E assim, Simone, há várias medidas a serem tomadas. A primeira medida, né, tomando ou levando-se em consideração que tais ofensas elas se derem em uma assembleia virtual, é gravar, certo? É gravar e manter guardado a assembleia, né, em que decorreu-se essas ofensas. Então, a gravação é fundamental, a preservação imediata da prova. Portanto, recomenda-se que o síndico guarde o arquivo, né, original, faça cópias em locais seguros, se possível, registre na ata da Assembleia, porque mesmo sendo virtual, há necessidade de se ter uma ata, né, que se registre em ata o ocorrido. Considerar também fazer a lavratura de uma ata notarial, porque é um meio de prova que detém fé pública. Então, são medidas essenciais no primeiro momento. No segundo momento, a gente precisa fazer uma análise das ofensas proferidas, né? Porque, a depender da ofensa pessoal, pode se caracterizar aqui crimes como injúria, difamação e calúnia. Então, identificadas as ofensas, o síndico pode, né, na esfera criminal, fazer um boletim de ocorrência e, em um segundo momento, oferecer uma queixa-crime, um processo criminal de reparação criminal, de responsabilização criminal de tais ofensas. Paralelamente a isso, o síndico também pode entrar com uma ação de indenização por danos morais, né? Uma coisa não exclui a outra. A reparação da ofensa criminal não exclui a civil. Então, o síndico pode intentar uma ação de indenização por danos morais, materiais ou à imagem. Há também a possibilidade, né, para evitar que aquele condômino, caso ele ameace divulgar as imagens, de se entrar com um pedido ou com uma ação, uma tutela de urgência para impedir, né, uma obrigação de não fazer, de não divulgar, para impedir que esse condômino divulgue ou que essas imagens sejam divulgadas pelo ofensor. Então, assim, há medidas criminais a serem tomadas na esfera criminal, na esfera civil e extrajudiciais, certo? Então, basicamente, são essas medidas, Simone. Ok, obrigada. A pergunta do Francisco Gomes, de Santa Catarina. Quais os requisitos legais indispensáveis para que uma assembleia feita por aplicativo tenha a mesma validade da presencial? Perfeito, excelente pergunta. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é se não há uma vedação na convenção para a realização de uma assembleia virtual. Porque se a convenção vedar, né, proibir a realização de assembleia virtual, e assim ocorrer, essa assembleia posteriormente pode ser considerada nula. Então, o primeiro ponto é analisar se há permissão para que haja assembleias virtuais. Se não houver nenhuma proibição, a audiência, a assembleia ela pode ser realizada, né, de forma virtual, e é interessante e necessário, né, que o síndico observe os trâmites ou procedimento de uma assembleia presencial, né? O quê? Convocar com antecedência todos os condôminos, né? No caso, convocar por meio do edital, né, dando plena ciência da pauta, do dia, do horário, né? De forma clara e objetiva, especificar as pautas, né? Informar que será virtual e também aos condôminos, além de informar que será virtual, disponibilizar o meio de acesso, né? Pode ser pelas plataformas virtuais diversas disponíveis, e instruir sobre o acesso, a forma de se acessar aquela assembleia virtual.
certo? Para que também não se venha a vir posteriormente a nulidade da Assembleia por ausência de convocação de todos os condôminos. De forma que essas são basicamente as precauções a serem tomadas em uma Assembleia virtual. Certo? Ok, certo. Ângela Oliveira, de Sergipe. O síndico pode ser responsabilizado se a Assembleia votar contra uma obra de manutenção obrigatória e urgente? Pronto, excelente pergunta. Simone, o Código Civil, ele... assim, basicamente, né, o Código Civil, no artigo 1341, ele prevê que as obras necessárias e urgentes, elas podem ser realizadas independente da autorização assemblear. Então, o síndico, diante de uma obra necessária ou urgente, ele deve proceder, né, isso se recomenda, mesmo que haja uma reprovação para a realização daquela obra, sob pena do síndico ser responsabilizado pessoalmente. Lembrando que é dever do síndico manter os 3 S's, né, do condomínio: saúde, sossego e segurança, sob pena dele responder, né, pessoalmente, né, por eventuais omissões. Então, nessa situação específica, em que diante de uma necessidade de uma obra urgente ou necessária, a Assembleia proibir ou votar contra a realização dessa obra, o síndico pode, sim, realizar. Por quê? Porque há uma prévia autorização legal para a realização de tal obra, certo? Pronto, doutor, muito obrigada pelas respostas. Chegamos ao fim das perguntas enviadas para o jurídico. E que debate incrível tivemos hoje. Ficou claro que uma assembleia bem conduzida é fundamental para uma gestão condominial saudável. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados pela participação, por compartilharem tanta experiência. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma troca de experiência incrível com os colegas aí, inclusive o conterrâneo, né? Eu sou cearense, moro em Brasília há muitos anos, mas sou de Fortaleza e muito bom conhecê-los aí e estar esse momento aí com vocês. Obrigada. Obrigada, Júlio, também pela sua presença, pela sua colaboração. Eu que agradeço. É muito plausível, é muito gostoso. Doutor, também somos brigadores do direito também, tá? Então, foi muito bom ouvir o senhor falar aquilo que a gente também tem de conhecimento, mas sempre é bom firmar com a caneta por cima aquilo que a gente já sabe, que nos dá mais força e segurança no posicionamento. Muito obrigado, espero que vocês continuem tomando essas atitudes e trazendo novos colegas para debater assuntos polêmicos, como taxa de condomínio. Sugestão: aqui em Belém do Pará, existe uma lei municipal sobre pets. Eu amo pets, mas eu acredito que nós temos que ter 2 pesos e 2 medidas. Então, existe um momento em que a gente tem que conversar sobre isso, porque é uma tomada de decisão muito difícil hoje, tá? Então, fica aí a deixa. De contrapartida, muito obrigado a todos. Satisfação. Espero poder encontrá-los pessoalmente em algum outro evento. Obrigada. Regis, muito obrigada também pela sua presença no nosso debate. Pessoal, agradecer também, né? Parabenizar pela iniciativa, pelo projeto, fantástico, né? Trazendo conhecimento, trazendo aí a experiência, né, de pessoas que vêm aqui debater. Então, isso é muito fantástico, porque isso, de certa forma, fomenta o mercado, né? Faz com que ali quem esteja nos ouvindo, nos assistindo aí, tenha ali um insight, uma ideia que possa colaborar no seu dia a dia. Isso é maravilhoso, né? E ver que o nosso mercado ele vem crescendo, se organizando cada vez mais e buscando esse caminho da profissionalização, realmente do síndico saindo ali dessa postura mais amadora e buscando realmente uma ideia mais profissional do dia a dia. Então, parabéns, foi uma honra estar aqui com vocês discutindo, foi muito enriquecedor. Obrigado, tá? Obrigada a todos e nós também agradecemos aos nossos apoiadores, HR Digital, Banco dos Condomínios e a Condoasp, Assessoria Condominial. E, claro, agradecemos a você que esteve aqui conosco. Não esqueça de seguir a Pred News nas redes sociais e acessar prednews.com.br
Deixe seu like para quem ainda não deixou e não esquece de se inscrever no canal e indicar para todos os seus conhecidos. O Meet dos Síndicos volta em breve com mais conteúdos para ajudar a transformar a gestão condominial no Brasil. Uma excelente noite a todos e até o próximo encontro. Tá bom.